Agora não tem mais jeito. Todo o ataque do sistema, dos comunistas, socialistas de Harvard, como a Tabata Amaral, só deram resultado positivo para Pablo Marçal. É isso que mostra a última pesquisa divulgada para a Prefeitura de São Paulo. Vamos dar uma olhada nessa pesquisa divulgada pelo Instituto Veritá, que a gente falou aí de outros institutos que mostravam Pablo Marçal bem mais atrás, né, em segundo, outro agora que saiu com Pablo Marçal em terceiro, mas com viés mais esquerdista. A Veritá a gente pode falar que é o contrário também, então a gente tem que tomar cuidado com os números, mas parece que vem revelando mais para esse sentido aqui sim, do que para o sentido do Datafolha, por exemplo. Marçal com certeza já estava em primeiro lugar nas pesquisas quando o Datafolha colocou ele ali em segundo. Vamos dar uma analisada aqui então. Pablo Marçal tem 30,9%, quase 31%. Tem praticamente 10 pontos a mais que o Boulos, que está em segundo. E aí o Nunes desidratado ali com 14% das intenções de votos. A gente está vendo aqui esta reportagem que saiu na Exame agora há pouco. Então tá aqui, o influenciador, o pessoal já tá parando de chamar ele de ex-coach, né? Porque estão percebendo que ele será o futuro prefeito de São Paulo, então tem que começar a respeitar um pouco mais. Então o influenciador Pablo Marçal tem 30,9% das intenções de voto para a disputa da Prefeitura de São Paulo, seguido então na segunda posição pelo Guilherme Boulos. O Pablo Marçal está profetizando que vai chegar aos 55% das intenções de votos. Pelo que parece e pelo jeito que vem sendo esse crescimento, é bem provável dar sim para a gente acreditar nesse crescimento exponencial. Aqui o Ricardo Nunes, desidratado, né, de sua campanha, está sendo exposto aí os acordões, né? Quem está junto com o Ricardo Nunes numa parceria, Joyce Hasselmann, enfim, né? Ele que tinha como secretaria a própria Marta Suplicy, né? Então é uma situação complicada. O Datena já era, né? Depois dos primeiros debates ali muito mal, e também a própria Tabata Amaral, que não sai ali, não chega nem a 6%, segundo essa pesquisa. Vamos dar uma analisada aqui. Essa pesquisa não mostra exatamente assim aqueles tracinhos, né, que a gente vê normalmente, mas talvez a gente ache outra aqui. Eu vou dar uma procurada aqui, ó, Marçal na Veritá. Vamos ver se a gente acha aqui. Então tem aqui do UOL, vamos ver Correio Brasiliense, vamos ver aqui também o UOL, coitado do UOL, tendo que divulgar esse tipo de número aqui não é fácil para o UOL, né? Vamos ver como eles destacam. Pesquisa Veritá, Marçal assume liderança para a prefeitura pela primeira vez. Então tá aqui o empresário Pablo Marçal, também já pararam de chamar de ex-coach e tal, né? Nessa pesquisa divulgada agora, e repetindo aqui os números. Realmente o Pablo Marçal vem muito bem, né? Lembrando que na última Veritá o Pablo Marçal tinha mais ou menos isso aqui, ó, 14 ponto alguma coisa, e o Nunes tinha 16. Agora realmente mudou demais. E ele tomou votos muito aqui do Datena, a gente percebe, né, que ele teve bastante voto do Datena. Aqui não muito, né, da Marina Helena, que fica em 4, 3 e 6 agora, mas ele tomou voto de praticamente todo mundo, se bobear até do Boulos, ele tirou voto aqui nessa corrida eleitoral. Então, não tem jeito. Vamos ver aqui, olha, a margem de erro dessa aqui ainda é menor, em 2 pontos percentuais, diferente aí de Datafolha, que é 3 pontos percentuais para mais, para menos. O chefe da campanha, né, quem está coordenando a campanha, ou na verdade coordenando aí as propostas, o plano de governo do Pablo Marçal, que é o Felipe Sabará, ele que já tentou ser candidato a prefeito de São Paulo pelo Novo e tudo mais, não conseguiu. Agora ele vai ser aqui, foi entrevistado, na verdade, pela revista Veja, e vamos ver o que ele disse em relação aí às pesquisas e se toda essa manobra do sistema ajudou ou atrapalhou Marçal. Vamos ver. De Adélia Bispo de Harvard, né, em uma alusão aí à facada dada por Adélio Bispo e Bolsonaro, que acabou impulsionando a campanha dele de certa forma. Você acha que isso de fato vai impulsionar ainda mais a candidatura do Pablo Marçal? Eu não acho, é fato. Vocês devem ter visto a pesquisa de hoje, Veritas, que saiu. Pablo já está com 29, deixa eu ver aqui exatamente quanto que é aqui. Deixa eu entrar nos detalhes aqui, está com 30,9 à frente de Boulos com 21,6,
o Nunes 14,2 e o Datena com 6,3, e a Tabata lá embaixo com 5,8. Então, de fato, o que acontece é que esse tipo de injustiça faz com que as pessoas acabem se mobilizando em prol do injustiçado. E aí, é o que eu disse, não vemos isso como justo, nem a gente, nem milhões de pessoas no Brasil viram justo. Derrubada de um canal, aliás, um candidato que está sem usar dinheiro público, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, a única forma de se comunicar é as redes sociais, 13 milhões de seguidores no Instagram, mais outros 5 milhões no YouTube, e essas contas são derrubadas sem um processo. Então, claramente, essa tentativa aí de censura vinda pela Tabata, que é uma candidata, uma deputada federal que já defende esse negócio de censura, de regulamentação das redes, que nada mais é do que o conhecido PL da censura, e ela foi ali e fez exatamente aquilo que, obviamente, impulsionou a campanha do Marçal ainda mais. Já estava numa crescente, a coisa foi exponencial, né? Tá claro aí nessa pesquisa que saiu, e nas próximas, nos trackings que a gente está acompanhando também. Após essa derrubada dos canais, o Marçal subiu ainda mais. Robson Bonin, nosso colunista de Radar, participa. Bonin, uma ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Felipe, pessoal que está nos assistindo em casa. Felipe, a gente está acompanhando esse momento interessante da campanha que os adversários atacam, exploram, né, o desgaste do Marçal com vídeos contundentes ali, falando de relação com o crime organizado, PCC e tudo mais. E em outra frente, eles vêm com aquela coisa, não tem proposta, né, vai no debate e não faz pergunta, ou fala de coisas aleatórias. Você que é um estrategista, inclusive, do plano, do governo e tal, você acha que essa estratégia, como é que você está vendo isso? Está fazendo efeito? Se o Marçal está perdendo alguma coisa em relação, está dando resultado, né? Esse tipo de ataque dos adversários? Bom, eu acho que quem responde isso são os números, né? A própria população. É engraçado, eu vou camuflado, né? Não vou com esse boné, obviamente, mas eu vou nos restaurantes e fico reparando nas ruas, no transporte, nos parques, e as pessoas, assim, nos últimos dias, a conversa é Pablo Marçal, né? Então, os números estão dizendo, as conversas nas ruas estão dizendo, nas casas das pessoas estão dizendo que o que ele está fazendo está dando certo. E é engraçado, essa sua pergunta é muito boa, porque eu acompanho ele em praticamente todas as sabatinas, os podcasts, mas principalmente sabatinas com jornalistas. E as perguntas são muito menos sobre São Paulo e propostas, e muito mais sobre uma série de polêmicas envolvendo a vida privada dele e do partido que não tem nada a ver com ele. Então, eu acho interessante que as pessoas cobram essas propostas que são, inclusive, estão protocoladas. Eu fui o responsável por escrever o plano de governo dele, então eu sei bem quais são as propostas. Inclusive, protocolamos no TRE, antes da data lá do dia 5 de agosto, um programa que começou, inclusive, em 2019, porque eu fui candidato a prefeito em 2020, aqui em São Paulo, e esse programa começou a ser escrito em 2019, com mais de 60 especialistas por área. A gente atualizou esse programa com muitos especialistas, mais de 60 por área. O programa está muito bem feito, está levando São Paulo para uma cidade moderna, vale a pena olhar. Empreendedorismo nas periferias, que é uma coisa que ninguém fala, como levar crédito para as pessoas empreenderem, isso diminui o fluxo de pessoas para o centro, ou seja, já melhora o trânsito também. A questão da escola, ou seja, a educação em São Paulo está com números absurdos de péssimos, né? A gente saiu de segundo lugar no IDEB para abaixo de 20, ou seja, e aí as propostas dos outros candidatos, elas não saem das mesmas que nunca funcionaram. Então, você olha o plano lá da educação do Marçal, desse negócio de mudar a mentalidade, de trazer para dentro das escolas a educação muito além da escolarização, porque não adianta colocar as crianças em sala de aula sem oferecer de fato uma educação para a vida. Então, o que a gente está vendo é que o plano do Marçal é muito bom, e eu sugiro que vocês baixem o PDF lá no Consulta Candi. Qualquer dúvida a gente está à disposição para esclarecer, mas é um programa muito factível, muito modernizado e muito realista, até porque eu fui secretário 2 anos em São Paulo, 17 e 18, depois no Estado em 19, e 23 e 24 estava como secretário do Tarcísio. Eu conheço bem a cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo, e essas propostas estão todas colocadas no programa de forma realista e factível. Então, existe programa, existe proposta, a questão é que quando ele vai
para as sabatinas e para esses debates, as perguntas são muito menos sobre isso e muito mais sobre polêmicas. Então, o que acontece é que ele devolve com outras polêmicas, porque ele é especialista nisso. Beleza, a gente percebeu aí, né, que o Felipe Sabará também responde muito bem, né, nessas questões aí. Ele já chegou a ser candidato, né, teve a candidatura ali impugnada dentro do próprio partido. Isso porque a gente sabe muito bem que o responsável pelo Partido Novo na época era o João Amoedo, e hoje ele se mostrou para que lado ele está realmente, né? Vamos dar uma olhada assim no que o Felipe Sabará estava falando a respeito, por exemplo, do que o Pablo Marçal respondeu aí para o camarote. Esse camarote, né, estava ali para defender o Lula. Vamos ver. O eleitorado de São Paulo é aterrorizado há muito tempo, há décadas, pelo PCC. Essa cidade aqui já foi refém do PCC nos anos 2000. E aí, hoje, para a gente, quando traz para os dias atuais, a gente tem, inclusive, uma gravação que foi revelada pelo jornal A Folha de São Paulo, do presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, se vangloriando de ter proximidades com integrantes do PCC, inclusive o Piauí, líderes de facção, inclusive o André do Rep. Eu queria saber, o senhor faz um apelo para que limpem o seu partido. Eu queria saber do senhor, o que é que o senhor tem feito para limpar o PRTB? Eu entrei no partido recentemente, né? Não sei se é conhecido por vocês, mas eu ia sair pelo DC. E eu escolhi o DC justamente por ter um senhor de idade. Eu falei, isso aqui nunca vai falhar, né? Eu estava em Roma, e antes da eleição, esse senhor me liga faltando poucas horas para acabar o prazo eleitoral e vira e fala o quê para mim? Você não vai sair candidato. Eu fiquei louco. E foi de última hora que eu entrei no PRTB. Você não fez nenhuma pesquisa? Não é assim que funciona, não. É assim, ó. Nenhum partido que Mas o senhor, o que é que o senhor vai fazer para limpar o partido? O senhor está falando disso. Eu preciso de ajuda, Então... Não, mas o senhor está no partido, o presidente do partido é seu fiador. Então, mas eu não sou o presidente do partido, não sou o dono do partido. Se dependesse de mim, é afastamento geral. Eu não mando no partido, eu sou uma pessoa que está usando o partido para sair candidato. Inclusive, faço um apelo que eu quero para o futuro do Brasil. Todo mundo que quer ser candidato, eu sonho com isso. Porque em 2022, todos os partidos que eu procurei queriam 20 milhões de reais para me lançar candidato a presidente do Brasil, para você ter uma ideia. Isso aí virou um comércio. Eu entendo, tá tudo certo. Acabei saindo num partido horrível, que acabou destruindo a minha eleição. Resumindo, por favor, nos ajude. Todo brasileiro que quiser se candidatar, não precisar de partido político igual nos Estados Unidos. A gente precisa disso. Por quê? Porque eu entrei nesse partido, de fato, estou vendo essas denúncias. Vou ser benevolente. Questão da Constituição, candidato. Tudo bem, mas teria que mudar a Constituição. Isso eu estou falando do futuro, para você entender o meu apego. Por quê? Um político... Vamos voltar para o seu partido. Não, deixa eu responder o que você perguntou. Não, eu vou colocar mais elementos. Eu não respondi ainda. Não respondeu, candidato. Deixa eu responder, aí você põe um incremento. Obrigado pela oportunidade. É o seguinte, eu entrei no partido de última hora, tenho um contraditório e ampla defesa. Primeira vez, eu mesmo peguei essa informação, pedi para o meu presidente, o que é isso aqui? Não, vai ficar aprovado, tudo bem. Eu tenho que partir disso. Eu posso fazer o quê? Eu vou condenar o cara? Agora, se vocês conseguem pegar em Folha de São Paulo e tudo, por que já não leva na delegacia para esse povo já sair de lá algemado? Nos ajude a limpar esse partido. Eu não sou polícia. E você, o que acha? Pablo Marçal já venceu a Prefeitura de São Paulo? Quanto mais bate, mais ele cresce? Deixe aí a sua opinião. E até o próximo episódio.